músico, se eu quiser tirar, eu tiro, né? Outros, teve um pastor que foi editar lá um documento da igreja e mandou para o antecessor, que era o diretor lá, e tinha um regime interno, né? Que é aquele regime que a igreja... E no regime interno tinha escrito lá, andar de bicicleta é pecado. Mulher não podia andar de bicicleta, só homem. Aí, qual era o fundamento dele? Não ameis as coisas que no mundo há. Não tem fundamento nenhum, tá? Então, assim, até hoje as pessoas têm dúvida. O que é pecado? Então, a hamartiologia é a doutrina do pecado, tá? Doutrina do pecado. E nós vamos chegar nessa matéria também. Soteriologia é a matéria que os casados não podem fazer, tá? É casado aí? Casado, todo mundo casado? E ficou estreito, hein? Você sabe por que não pode? É brincadeira, tá, gente? Claro que pode, não tem nada a ver. É porque eu falo, a palavra de quem não está casado seria o quê? Solteiro, né? Então, ó, soteriologia, né? A matéria dos solteiros. Brincadeira, tá, gente? A palavra soteriologia vem de sotero, tá? Do grego, que é salvação. Então, olha, tem a doutrina do pecado, aonde o homem caiu, onde errou, né? E por que nós temos hoje a natureza falha, decaída e defasada. Então, nós temos depois da amatiologia a doutrina da salvação. A doutrina da salvação. Tem pessoas que têm muitas dúvidas sobre os requisitos da salvação. Porque o texto diz, né? Aquele que crer e for batizado será salvo, tá? Aí a pessoa vai dizer assim, não, mas salvação é pela graça, né? Pela graça sois salvos. Aí eles vão dizer, não precisa batizar, porque o batismo não salva ninguém, né? Tinha um irmão lá que dizia assim, olha, quem não der o dízimo não vai para o céu, tá? O dízimo não salva ninguém, tá? Então, assim, nós vamos entender dentro dessa matéria o que é salvação, por que nós buscamos a salvação, existe salvação através de quê? Tá? Através de quem? Tá? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai senão por mim. Então, nesta matéria, doutrina da salvação, nós iremos aprender literalmente o que é ser salvo, tá? Como alcançar a salvação no ponto de vista bíblico, tá? Porque não existe outra forma de nós enxergarmos nenhuma das outras matérias. Temos que olhar sempre para a Escritura Sagrada, tá? E nós temos aqui também, ó, ficou fácil, angelologia, né? Doutrina dos anjos, tá? Doutrina dos anjos. Muitas pessoas têm dúvida, né, sobre anjos. Existe anjo na igreja? Não existe anjo? Os anjos é só para aquela época? Os anjos ainda atuam hoje? Tem pessoas que têm dúvida, tá? O que significa anjo, tá? A palavra anjo é uma palavra em português, tá? Então a palavra anjo significa mensageiro. Mensageiro. A palavra angelos no grego, que é a mesma palavra para nós em português, mas em grego, angelos, significa mensageiro. A palavra malak no hebraico, que traduzido para o grego é angelos, que traduzido para o português é anjo, significa mensageiro também. Então, o anjo é o quê? Um mensageiro, tá? Então, assim, nessa matéria nós vamos entender por que os anjos estão, para que eles estão, por que Deus os criou, tá? A Bíblia diz em Hebreus 1,14 que os anjos são ministros de Deus ao favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, por que os anjos vêm? Por que eles interagiram? Por que Deus enviou? Por que Deus os criou? Aí tem os irmãos que cantam, tem anjos voando nesse lugar, né? É bênção de Deus, né? Aí tinha um irmão um dia que falou assim, só pra gente, vocês não ficassem que... falava, não, só pra gente descontrair, tá? Aí teve um irmão que gritou assim, irmãos, o culto pentecostal avivado, os irmãos dando glória, tem um anjo com a espada de fogo aqui passando na igreja, né? Aí os irmãos, uau, aleluia, saiu correndo, e glória. E aí eu falei, meu Deus do céu, misericórdia, Senhor, né? Você sabe por que eu falo misericórdia? Davi um dia foi contar ao povo, Deus não se agradou e mandou o profeta ir lá, fala que eu vou mandar um castigo e ele pode escolher. Aí tinha
as separações do castigo, ele olhou para a casa dele e falou, não, manda esse castigo aí para a casa de Israel, para o povo aí. Deus mandou o castigo para o povo e o povo começou a morrer. Começou a morrer. Aí Davi falou, tem que ter o povo, né? Um rei sem povo não é rei. Aí Davi falou, Senhor, o que está acontecendo? Aí foi orar, Deus revelou para ele, abriu os olhos de Davi, Davi viu um anjo com a espada assim, ó. O anjo não estava nem fazendo nada, só estava parado, assim, o povo morrendo. Aí os irmãos falam assim, tem um anjo com a espada de fogo aqui andando na igreja. O anjo, quando vem com a espada, na Bíblia é juízo. Se um anjo descesse com a espada, ia matar todo mundo da igreja, ia ficar gente sem perna, sem braço. Então, tem coisas que são exagero no meio pentecostal, né? E, assim, é errado falar, não, porque os anjos realmente estão aqui. Eu creio que eu sou salvo. Eu creio que os irmãos são salvos, então os anjos estão aqui, tá? Porque eles são ministros a favor daqueles que vão herdar a salvação. Mas o requisito do anjo estar, tá? Não é assim, nós somos um culto pentecostal e os anjos estão aqui também. Não funciona assim, tá? Nós enxergamos isso dentro da Bíblia Sagrada. Eclesiologia, tá? É doutrina da igreja. Ó, isso aqui vocês decorem, hein? Doutrina da igreja, tá? O que é a igreja, né? As 7 igrejas da Ásia lá, hoje a gente tem aí, parece que só aqui no Brasil tem mais de 6.000 denominações, né? Até a última vez que registraram, porque sempre vai alguém ter uma visão bíblica para abrir um trabalho, isso é muito bom. Um dia o irmão falou assim, tem muita igreja aqui nessa rua. Eu falei, é melhor 10 igrejas do que 10 bar. Não é verdade? Quanto mais igreja, está pregando a palavra de Deus. Às vezes a pessoa foi em uma, não se sentiu bem, foi na outra, se sentiu bem e está lá servindo a Deus. Então, isso não é problema. Agora, no meio de tantas igrejas, existem as igrejas que exageram, né? Por exemplo, tem uma igreja do Nordeste lá, que colocaram o nome da igreja, Puleiro dos Anjos. Olha o nome da igreja, Puleiro dos Anjos. Tem uma igreja lá que colocaram o nome, acho que no interior de São Paulo, Jesus é lindo e cheiroso. Jesus é lindo e cheiroso. Então, assim, tem coisas, tá, que acabam sendo exagero aí no meio do povo, tá? Então, nós vamos aprender de um ponto de vista bíblico o que é a igreja que Jesus instituiu, a missão dessa igreja, e lá nós vamos ver os tipos de igrejas que existem hoje, os sistemas, tá? Todas as igrejas que você já viu, conhece, já ouviu falar, ela vai ter fundamento em um desses sistemas, tá? São sistemas que envolvem os requisitos que caracterizam uma igreja, tá? Então nós vamos aprender sobre eclesiologia. Nós temos escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, tá? Das últimas, vou colocar embaixo aqui, ó, coisas, tá? Até hoje existem pessoas que têm dúvidas, tá? Sobre o arrebatamento, tá? Por causa das teorias. Quando você ouve falar assim, ó, pré-tribulacionismo, mid-tribulacionismo e pós-tribulacionismo, são teorias, tá? Agora sim, o texto bíblico, ele traz um estudo profundo sobre as coisas do fim. E dentro dessa matéria nós vamos enxergar as teorias e vamos enxergar também o que a Bíblia nos fala sobre o arrebatamento da igreja. Tá? As pessoas às vezes jogam tanta coisa lá dentro de um estudo escatológico, viram uma salada de fruta e na hora de mastigar esse alimento espiritual, até ela passa mal de tanta coisa misturada e aí fica com dúvidas sobre a questão e você vai ver pessoas que nem acreditam mais no arrebatamento da igreja. Estudou tanto, misturou tantas coisas que hoje nem acredita mais que Jesus vai voltar, tá? Então é uma matéria muito importante e essas daqui são as 10 maiores disciplinas das Escrituras Sagradas, tá? É importante você memorizar, porque que eu digo, uma grande denominação, tá? Uma das grandes instituições chamadas Assembleias de Deus, e nós temos várias, né? Belém, Madureira, Debrais e assim por diante, teve a reunião e a líder da sede do setor da Zona Sul aqui, ela estuda conosco.
e ela contou para nós, no dia da consagração de obreiros lá, tanto homens como mulheres, o pastor fez uma prova surpresa antes da consagração. Todos os obreiros que iam ser consagrados, quando chegou, tiveram que passar por uma sala. E tinha lá uma pergunta só, uma pergunta. A pergunta era, quais eram as maiores disciplinas da Bíblia Sagrada? Só tinha uma pergunta. Alguns colocou 7, alguns colocou 4, outras colocou 66, tá? E assim, por quê? Porque a pessoa, às vezes, estudou tanta coisa, pesquisou tanta coisa, mas talvez não memorizou isso aqui ou não aprendeu, tá? Então, ó, uma pergunta para ser consagrado. E por incrível que pareça, quem respondeu certo foi consagrado, e quem não respondeu ficou para a próxima. Então, olha só, uma pergunta só. É importante, tá, gente? Nós que estudamos, porque a partir daí surgem todos os demais estudos, tá? Falando da matéria bibliologia, claro, vamos pegar o livro, né? Senão você vai falar que eu não li o livro, e eu vou ler um pouquinho aqui para nós começarmos, tá? Página de número 13, tá? Vocês copiaram já aqui? Copiaram? Isso, tá. Quem não fez, tira fotinho. A foto que você tirou é inteira do quadro? Depois você manda lá no privado da faculdade, porque aí eu posto no grupo, tá? Para quem... Hã? Pegou errado? Não, esse aqui não. Bibliologia aqui, ó. Essa aí acabou, tá? E eu expliquei aqui também para os alunos, cada mês tem... Ó, e assim, o senhor não conseguiu vir na última aula, né? Da missiologia. Quem vem na aula viu como é a avaliação, né? Quem consegue estar no último dia que é da prova, mas no seu caso era o trabalho, né? Então, assim, quem não conseguiu vir, mesmo justificado, porque dá para assistir o vídeo em casa, então hoje não existe desculpa, né? Gravou a aula, tem a aula gravada, chega em casa, dá para assistir. Então, assim, não conseguiu vir na aula, assiste o vídeo, aí você pede a prova lá, eu vou falar isso no grupo lá também para quem não veio, ou às vezes acontece a pessoa não conseguir vir mesmo por causa de saúde, aí nós enviamos a prova em PDF ou Word, a pessoa pode responder no Word, porque até no celular dá para usar, né, o Word, ou imprime e traz na aula que puder vir, aí a gente corrige e aplica a nota, tá? Quem esteve aqui na aula passada, já fizemos a prova aí na dinâmica da participação, já receberam nota. Quem não fez, no caso do senhor, aí pede lá no WhatsApp, aí encaminha, tá? Só que eu expliquei aqui também, o senhor acho que talvez não viu, na aula passada eu trouxe 4 livros. Gente, vou contar com a ajuda de vocês aí, tá? Para mim não ficar olhando no relógio. Quando for 8 horas, vocês me avisam, tá? Eu vi errado, seu celular disse que era 8h40? Meu Deus do céu. Então, nós vamos direto aqui, porque a aula terminaria às 9, tá? Eu ia fazer uma pausa só para tomar uma água, usar o toalete, mas nós vamos corrida então. Pode ser? Isso. Hoje é a aula de introdução, é a primeira aula. Então, assim, cada matéria tem um livro, né? Nós falamos isso aí lá no começo, no dia que os irmãos fizeram perguntas. E semana passada eu trouxe 4 livros, né? E como era o fechamento da matéria, o livro a gente sempre traz no primeiro dia da aula. Como era fechamento, eu já tinha lá dentro da minha bolsa, veio, eu falei, ó, tem 4 livros ali. E aí os irmãos que estavam, como por exemplo o irmão Antônio e a esposa, pegaram um livro só, porque eu só tinha 4, tá? Só que o livro, ele é um cadastro individual por aluno. Então, assim, mesmo que é o casal, cada um tem que adquirir o seu livro, tá? Porque a nota é colocada pelo livro, tá? E aí eu expliquei para os irmãos, mesmo que não tenha, por exemplo, o senhor veio hoje, rapaz, eu nem sabia que tinha acabado a matéria, nem trouxe o cartão, ninguém usa cheque mais, né? Dá para fazer Pix depois, mas não tem problema, você pode pegar o livro, tá? Até para acompanhar, e depois você acerta lá. Ver quando você vai acertar, não tem problema, tá? Então, página de número 13, é importante, tá? Nessa aula introdutória que nós tivemos hoje, nós conhecemos isso aqui, porque isso vai fazer parte de todo o seu curso. Sim.
Isso, tá? O senhor pagou a mais. Aí, no caso, ficou faltando só um. O da sua esposa, você pagou o valor 100 dos dois, não foi? Gente, tem outro detalhe. Vocês lembram que a primeira mensalidade, eu falei que vocês iam pagar só 90, os alunos que são aqui do núcleo? Então, depois que terminar de gravar, aí eu falo sobre, tá? Porque tem alunos que assistem lá EAD e tal, então não é legal falar de mensalidades, tá? Então depois nós vamos falar sobre, tá bom? E aí nós vamos sanar isso aí depois que gravar, tá bom? É importante nós termos o conhecimento didático sobre essa matéria, tá? Então assim, página de número 13, ó, tem aí doutrina das escrituras sagradas. A irmã ia fazer uma pergunta, desculpa. Nós vamos estudar cada uma dessas matérias, assim como estamos estudando bibliologia. Era essa a pergunta só? Isso, vamos, muito importante. Cada uma delas é importante, tá? E, aliás, elas se entrelaçam entre si, tá? Por exemplo, na escatologia, nós vamos ver todas as outras matérias dentro dessa aqui, ó. É por isso que ela é chamada de a coroa da teologia sistemática, tá? Então vamos lá, bibliologia. Então eu posso apagar, né? No caso aí, vocês já copiaram, tá? Agora nós vamos trabalhar, tá, uma questão muito importante, tá? Porque hoje nós temos a nossa Bíblia, e a nossa Bíblia é chamada de Bíblia canônica, tá? Quem sabe o que isso significa? Canônica, tá? Isso significa, a palavra canônica, ela vem de uma palavra grega chamada canon, tá? De caná, ou cané no grego, que era uma vara usada para medir, tá? Vocês lembram que bateram na cabeça de Cristo com uma cana? Vocês lembram? Colocaram a coroa na cabeça de Cristo, uma coroa de espinhos, e bateram com uma cana, ou seja, para afundar, né, para cravar os espinhos. Aquela expressão vem de cané. Justamente a barra que pegaram para bater na cabeça de Cristo era um instrumento que era usado como forma de medida. Então a pessoa pegava e usava aquilo como uma regra para medir as coisas, tá? E daí a ideia de canon, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que toda a escritura sagrada que hoje nós temos, ela foi esquadrinhada, medida e esquadrinhada, e isso nós entendemos pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito Santo, tá? E aí nós vamos aprender dentro dessa matéria por que os livros da Bíblia Católica não são chamados de canônicos, tá? Por que eles não são chamados de canônicos? Nós já falamos isso aí, acho que em uma das aulas que nós tivemos aí sobre, mas hoje vamos entrar a fundo aí, tá? Ó, introdução. O termo bibliologia, tá? Vem da palavra grega, tá? Vou colocar aqui, ó, bem grandão aqui, ó. Ó, isso, tá? Biblos, tá? E a palavra logia, tá, gente? Não tá aqui? Deixa eu ver se tá. Não tá. A palavra logia, tá? Vocês viram lá que as 10 matérias chamadas sistemática, elas têm lá bibliologia, cristologia, pneumatologia, tá? Vou colocar embaixo aqui. A palavra logia, tá? Que no grego não se fala logia, é logia, tá? O G ele tem som de gagegi, gogu. Então, logia significa, tá? Estudo, significa ciência, ciência, significa tratado, pode significar também doutrina. Por que que quando nós vamos traduzir a palavra juntando com outra para estudo bíblico, nós usamos a palavra doutrina? Quem consegue elucidar? Pode fazer a pergunta. Bibliologia, teologia, estudo, tá? Ó, estudo da palavra de Deus, ciência, qualquer uma dessas palavras estaria correto, tá? Porque todas vão ter o mesmo sentido. Estudo é estudar. Ciência é o conhecimento da palavra, tá lá dentro do conhecimento, nós precisamos
entender e estudar. Tratado, né? Existe um tratado para todas as coisas que estão lá. Doutrina, tá? São os estudos bíblicos. Aí, por que que nós aplicamos essa palavra doutrina, tá? Porque a Bíblia, tá? É um livro sacra, tá, gente? Ou seja, é um livro religioso, tá? É um livro de punho religioso. Então, quando nós olhamos para qualquer livro de punho religioso sacra, nós não usamos a palavra estudo, mas usamos a palavra doutrina, tá? E a doutrina envolve vários estudos. Então, nós utilizamos a palavra doutrina porque a Bíblia é um livro religioso, tá? Espiritual. Então não aplicamos as palavras de forma lógica, mas apontando para o espiritual por ser um livro sagrado, tá? Então usamos a palavra doutrina para traduzir a palavra logia. Doutrina também pode ser, por exemplo, se a igreja tem uma doutrina, ela tem uma regra que Conjunto de regras que se aplica, tá? Então, assim, dentro disso, vocês vão sempre lembrar, é por causa do religioso, da questão sacra, tá? Doutrina, tá? Então, biblos, tá aí, ó, no livro, tá? É uma palavra grega, tá? E assim, você vai ver que tem outra palavra lá embaixo chamado biblion, tá? Biblion, vou colocar do lado aqui, ó. Biblion, tá? O que que era biblos? Claro, né? O nome que os gregos davam a uma folha de papiro preparada para a escrita, tá? Então, biblos já era usado, tá? Pelos gregos, nós já tínhamos o papiro que era usado lá, que era da folha de junco, tá, gente? Inclusive, as pessoas têm dúvidas de como era feito o papiro, tá? Aquela planta que nascia no Rio Nilo, ela tinha uma forma de canudo, né? Então aquilo lá era desfiado, tiravam umas fitas ali do troncozinho do junco, e eles faziam tiras, e eles colocavam sobre uma plataforma de madeira, e eles iam colocando assim, depois iam cruzando, tá? E ela tem um caule, né? Sabe quando você corta uma árvore, sai aquele líquidozinho, aquele caule? E o caule do junco, quando ele seca, vira tipo vai virando uma colinha, gruda. Então eles juntavam tudo, traçado, deixavam no sol, quando secava, virava uma folha uniforme. E aí dava para se usar para escrever com um tipo de tinta específica, preparada, tá? Então, assim, o papiro já era usado, e os gregos chamavam de biblos, tá? E aí nós temos um rolo de papiro, um rolo só, era chamado de biblion, tá? Biblion, tá aqui, ó. Biblion, vou colocar aqui, era um pequeno livro. Depende da forma, ó, depende da forma que eles eram conservados, tá? Por exemplo, o rei Josias, na época do rei Josias, acharam o livro da lei, lembra? Ficou muito tempo guardado. Vocês já ouviram falar dos pergaminhos de Qumran? Nós vamos falar dentro dessa matéria, tá? O que eram os pergaminhos de Qumran? Os pergaminhos do Mar Morto. Um dia um pastor de ovelhas estava indo lá cuidar das ovelhas, enfim, e o rapazinho que era, vou usar a expressão, o ajudante, ele vai lá, pega uma pedra nas montanhas da região ali do Mar Morto, de Qumran, e ele joga a pedra. E aí, fez um barulho, e a montanha é uma região montanhosa com valados, faz o eco correr. Então ele ouviu que fez um barulho, de alguma coisa quebrando. E eles foram olhar o que era, tá? Quando chegaram lá, eram vasos, jarros, que continham pergaminhos dentro. Lá estavam os rolos dentro. E estavam bem conservados, né? E aí tem uma história que lá foi vendido no mercado negro, circulou. Depois descobriram o real valor, que eram pergaminhos que remontavam o Antigo Testamento, alguns do período interbíblico, né? E alguns apontam que os essênios talvez tenham guardado ali aqueles pergaminhos, tá?
Então, assim, estavam preservados, né? Claro que algumas partes havia deteriorado, mas isso, com o longo do tempo, fazia, sim, ter um desgaste, tá? Inclusive, existe uma matéria lá no curso do bacharel chamada manuscritologia, tá? E tinha uma prática lá que era muito comum, principalmente no pergaminho de papiro, que era a reutilização, porque era caro, tá? Só para vocês terem ideia, dependendo da quantidade de papiro, por exemplo, 10, 15 papiros para poder escrever, era o preço do trabalho de uma pessoa comum de um ano inteiro. Então não era qualquer um que tinha, olha, vou pegar um papiro ali. Hoje, por exemplo, a gente pega uma folha de sulfite, de caderno, escrevi errado, vai lá e amassa. As pessoas não faziam isso. O que eles faziam? Reaproveitavam o papiro. Puxa, não dá mais para usar, isso aqui não serve mais. Eles faziam uma raspagem para poder reescrever. Porque já pensou se na época todo mundo usasse papiro? Haja junco no mundo, hein? Então eles reaproveitavam, né? Hoje não, hoje nós temos a matéria-prima que nos fornece essa maravilha, né? Inclusive, falando de escrita, vocês sabem quais são as 4 maiores invenções da humanidade que envolvem o homem? As descobertas, 4 maiores descobertas, tá? A escrita, entre aspas, né, de uma forma mais arcaica. O fogo, né, a luz, o fogo, por isso que eu disse de uma forma mais arcaica. Ó, a roda, o fogo, a escrita e aí, ó. Tá vendo? O papel. A roda, o fogo, o papel e a escrita, tá? São as 4 maiores invenções da humanidade, consideradas, tá? Então, olha como é importante. Só que naquela época era difícil, tá? E havia a questão do desgaste com o tempo. Por isso, era importante ter cópias, tá? Ninguém fazia um documento único, tá? Então, sempre tinha cópias. E a escritura sobreviveu por causa disso. Por causa das cópias de cópias. E falando de Bíblia Sagrada, hoje nós não temos mais os originais. Tem pregadores que eles vão enfeitar, né? E faz aquela voz de locutor. Vamos abrir a Bíblia no livro de Gênesis, segundo o original. Hoje nós não temos mais originais, tá? Nós temos cópias de cópias de cópias de cópias de cópias de cópias que foram copiadas, que nós não sabemos ao certo quantas cópias foram copiadas de cópias para nós termos o texto que nós temos hoje. Porém, tá? As mais de 5.000 cópias que existem hoje de acesso para estudar, todas elas corroboram uma com a outra, tá? Então isso é importante e nós hoje temos uma fidelidade sobre o texto que nós temos traduzido. Inclusive, os pergaminhos de Quirã são uma coleção desses livros que mostra a fidelidade, porque, por exemplo, os mesmos textos que nós temos hoje e já existiam na época antes do achado do livro de Isaías, são os mesmos textos escritos em hebraico, tá? Tipo assim, foi achado depois, já mais recente, mas os textos que já tinham Isaías é o mesmo que está lá no pergaminho, tá? Então é importante nós sabermos sobre as cópias, tá? Então assim, Bíblia, tá? Biblion era um pequeno livro, tá? Biblos era a forma que os gregos chamavam o pergaminho preparado para a escrita. Biblion era um pequeno livro, tá? Quem já ouviu falar do pregador Boca de Ouro? Devia ter uma oratória muito boa, João Crisóstomo, tá? Tá aí no livro aí, ó. O vocábulo Bíblia foi empregado pela primeira vez cerca do ano 400 depois de Cristo, por João Crisóstomo, conhecido pregador de Constantinopla, conhecido como Boca de Ouro, tá? Os que já leram a história, né, e tem a história dos pais da igreja, dizem que era um pregador com uma ótima oratória, um pregador que as pessoas olhavam para ele e falavam assim, nossa, como prega, né? Então era um pregador muito bom da época, chamado João Crisóstomos, tá? Isso remonta também à questão dos pais da igreja. Então, assim, ele foi
o primeiro que usou a expressão Bíblia, tá? E o que significa a expressão Bíblia, tá? Ó, Bíblia. Vou deixar vocês chutarem, tá? Biblion era um pequeno livro, tá? Então, o que significa a expressão Bíblia? Aí, ó, é que o irmão já tá paginando ali, ele é esperto, né? Tá virando, tá? Bíblia, ó, Bíblia, vou colocar aqui embaixo, ó. É o conjunto de vários biblion. O conjunto de vários biblion, tá? O que significa? Biblion era o quê? Um pequeno livro, tá? E Bíblia? Bíblia é o conjunto de vários pequenos livros. Quer ver quantos livros tem na nossa Bíblia? 66, olha lá, ó. Tá? O Antigo Testamento tem 39, o Novo Testamento tem 27 na Bíblia canônica. Então, assim, mas nós temos aí 66. Aí você tem o Gênesis, o Êxodo. O Gênesis é um livro. O Êxodo é outro livro. E assim por diante, tá? Para vocês verem, olha só. Vamos abrir a Bíblia lá no livro de Lucas. E nós vamos encerrar com essa fala hoje. Livro de Lucas. Nós não podemos passar das 21h30. Olha como a hora passa rápido. Até me assustei quando a irmã olhei o celular dela, viu 8h40, meu Deus. Lucas, capítulo 1. Perdão, gente, capítulo 4. Estou pensando na questão da angelologia que falei Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 4, tá? A partir do versículo 14, aparece assim, Jesus é expulso da sinagoga, tá? A partir do versículo 14 tem Jesus é expulso de Nazaré, tá? Jesus é expulso de Nazaré na Bíblia pentecostal. Mas olha só, nós vamos ler aqui o versículo de número 16. Ó, e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. O 19, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Ó, o 20. E, cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Tá? Olha que interessante esse texto. Eu vou pegar a cadeira aqui, posso, varão valoroso? Só para me ilustrar. Ó, vou colocar aqui, tá? A sinagoga, nós temos... Quem já ouviu falar na Bíblia Ilumina, gente? Bíblia Ilumina. A Bíblia Ilumina, quem fez propaganda dela na época que lançou, é uma Bíblia antiga, digital, tá? Na época foi o Marcos Feliciano, fez propaganda da Sociedade Bíblica do Brasil, tá? Eu tenho ela, tá? Hoje não existe mais para vender. Você consegue baixar, mas ela é 4 CDs, cada um de 4, não sei o que, giga. É muito pesado. Eu tentei baixar uma vez, mas demorou muito, aí trava, aí cai, aí começa de novo, então é difícil de baixar. Eu tenho esses 4 CDs, tá? Quem quiser uma cópia, só compra o CD, me dá, que eu copio, tá? É uma Bíblia sensacional. Ela tem várias versões de Bíblia, ela tem vários dicionários e tem uma função lá dentro que é muito interessante, que é você entrar dentro de Jerusalém, da terra de Israel,
todos os textos, todas as cidades que envolvem textos bíblicos em 3D. E você consegue entrar dentro da sinagoga, dentro do templo, e dependendo do que você clica lá, aparece um arqueólogo falando, tipo, aqui aconteceu isso, a história diz isso, a arqueologia diz isso. É muito interessante, tá? E quando você entra dentro da sinagoga, você enxerga na visão 3D ali um panorama, isso ajuda você a ter uma dinâmica maior sobre o texto, tá? Então a sinagoga era um lugar que as pessoas se reuniam para aprender a palavra de Deus, fazer comentários, alguém podia perguntar, era praticamente um culto em forma de classe de aula, tá? E na sinagoga tinha o altar, uma pessoa que era o ministro do culto, quem direcionava, olha, alguém vai louvar a Deus, vai cantar o Deuteronômio, alguém vai ler Isaías, e nesse dia, tá, Jesus estava na sinagoga segundo seu costume. Isso quer dizer que Jesus ia à sinagoga, participava dos estudos, aprendia também, interagia ali dentro da sinagoga, e a Bíblia diz que Jesus era um lecionário, tá? Ou seja, era alguém que podia ter a oportunidade, não era qualquer um que lia na sinagoga, não. A pessoa tinha que ser alguém que tinha um reconhecimento daqueles que ministravam na sinagoga, tá? E só os lecionários poderiam ler um pergaminho dentro da sinagoga, porque até hoje os judeus, quando vão ler a Torá, vão ler a Escritura Sagrada, eles usam um tipo de caneta. Vocês já viram como é? Eles têm uma caneta, eles não colocam a mão no texto, no pergaminho, eles usam uma caneta. Eles entendem que a palavra de Deus é tão sagrada que na hora do culto eles não colocam a mão no pergaminho, na Torá, na lei. Então eles têm uma tradição. Então Jesus era um lecionário e ele podia ler. Quando Jesus lê, o ministro pegou e deu para ele um pergaminho, tá? E a Bíblia diz que Jesus achou. Sabe o que isso quer dizer? Hoje nós temos a Bíblia em capítulos e versículos. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Mateus, né? Lucas capítulo 4, versículo 16. É fácil de achar. Mesmo assim, às vezes no culto você vai perceber que tem uma pessoa que o irmão fala assim, abre em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, a pessoa está lá em Apocalipse, assim, onde fica isso? Né? E fica procurando, acontece. Agora imagina se a Bíblia não tivesse hoje na sua mão, capítulo e versículo. E a gente falasse igual agora, vamos abrir lá em Lucas, na passagem que Jesus achou. Gente, ia ter que paginar página por página ali até achar o negócio. Ia acabar a aula aqui, a gente não ia achar o texto. Então hoje facilitou. Naquela época não tinha, tá? Então na sinagoga tinha o altar, tinha o ministro, tinha alguém que ia ler. No caso, Jesus foi chamado para ler porque ele tinha essa autoridade. E na parte de trás tinha um tipo de armário. Era dividido em 3 partes, tá? E assim, gente, o Isaías é o maior livro messiânico. Então, assim, eram muitos pergaminhos só de Isaías na prateleira. Então, ó, uma parte da prateleira tinha a Torá, era separado, a Torá ficava de um lado, nas prateleiras, que era a lei. Do outro lado estavam os escritos, né? Nós tínhamos os escritos e tínhamos os profetas, no caso do meio os profetas e na parte de lá os escritos, onde ficavam os salmos também. Então, o ministro direcionado ali foi e pegou na parte que estavam os profetas, puxou um pergaminho e deu para Jesus. Quando Jesus abre, ele identifica que é Isaías, e por isso o texto diz achou, não tinha capítulo, não tinha versículo, e ele não sabia o que o ministro daria ali, porque ninguém sabia. No caso, se olhar na plenitude da divindade, como Deus, ele ia saber, mas foi-lhe dado, e ele achou, ó, Jesus olhou e falou, achei o texto, e era o texto de Isaías que falava dele mesmo. Então, olha, não era assim, pega igual hoje, abre, não, até Jesus, quando ia, alguém dava o pergaminho para ele abria o pergaminho e ia ler o que estava ali. No caso, aqui no dia, era o pergaminho de Isaías que falava sobre ele. E ele fala tudo que Isaías falou, e ele fecha o livro, cerrou aqui, não era cortar não. Teve um dia que o irmão falou, Jesus deu o livro, o irmão não gostou da leitura e cortou porque ele cerrou o livro. Nada a ver, tá? Cerrou é fechar, né? Terminou, fechou, no caso era um pergaminho, enrolou, e devolveu para o ministro. Só que olha o que Jesus fez. Ele encerrou e disse, hoje se cumpriu em vossos ouvidos o que diz a Escritura. Jesus está falando assim, o que Isaías falou,
hoje se cumpriu nos seus ouvidos. Ele está dizendo, eu sou o que Isaías escreveu. Aí olha que interessante, a Bíblia diz que Jesus se assentou, se assentou, e os olhos de todos estavam fitos nele, tá? Quando nós estudamos a questão da cultura, todas as sinagogas lá de Israel, na Palestina, Jerusalém, todas as sinagogas existem uma cadeira hoje, que eles chamam de a cadeira de Moisés, tá? Arqueólogos já encontraram, se você fazer uma pesquisa, você vai ver uma cadeira, feita de pedra, tá? Um assento de pedra, e este assento é reservado. Eles dizem que quando o Messias vier, isso já desde aquela época, quando o Messias viesse, ele ia andar por toda a terra sagrada, ia passar em todas as sinagogas ensinando. Então aquela cadeira ninguém se senta, né? E fica lá, pode estar cheio o negócio, mas aquela cadeira ninguém senta, porque um dia para ele só o Messias ia sentar lá. Aí Jesus fecha o rolo, entrega para o ministro e fala assim, hoje se cumpriu em vossos ouvidos o que diz a Escritura, vai lá e se assenta na cadeira de Moisés, ninguém fala nada, porque todo mundo entende o que ele está falando, ele está dizendo, eu sou o Messias, e os olhos de todos estavam fitos nele. Olha que interessante, amém? Então, que horas são agora? Jesus veio para os seus e os seus o rejeitaram, né? Hoje, tem judeus até hoje esperando Jesus, tá? Então vamos lá, tá? Por que eu fiz esse comentário? Jesus pegou um pergaminho, né? Foi lhe dado o pergaminho e ele achou ali, era Isaías. Agora imagina, gente, hoje nós temos uma Bíblia, o comentário é esse. Ele trouxe uma questão cultural, bíblica, mas olha só, gente, 66 livros, o conjunto de vários biblion, tá? Vários pequenos livros na nossa mão, compactado. Que coisa linda, né? Agora imagine se hoje, para andar com a Bíblia, hoje tem o celular, né? Não tem mais a necessidade de você, às vezes, dependendo do ambiente, vai trabalhar lá, ficar com a Bíblia lá, o patrão vai falar, esse irmão aí é doido mesmo, né? Manda ele embora. Então, mas tem a Bíblia no celular. Mas, gente, isso aqui é uma evolução. A Bíblia no celular é uma revolução. É extraordinário. Porque na época, se não tivesse chegado a este nível, ninguém conseguiria andar com a Bíblia. Já pensou? Você ia ver, aquele irmão ali anda com a Bíblia, o irmão ia carregar o armário assim, sair andando no quarto. Aí não, irmão, estou indo pregar ali na praça. Não dá, entendeu? Então, olha, gente, hoje nós temos o privilégio de ter a Bíblia compactada porque inventaram algo chamado prensa, né? Lá em Gutenberg, né, na Alemanha, graças a Deus que inventaram, né? Então, justo nessa questão, falando de prensa, nós vamos começar a aprender sobre as versões de Bíblia, tá? Então, só lembrando, se fosse, claro que não é, lá na prova podia cair uma pergunta assim, o que significa biblion? O que você ia responder? E o que significa Bíblia? De vários pequenos livros, tá? Poderia até colocar a expressão biblion, tá, gente? Da partir daí vai ter uma instrução, tá? Sobre os 5 principais departamentos da Bíblia. Tá na página 14 lá embaixo, tá? Aqui, nessa parte aqui, Vou pré-resumir para ganhar tempo por causa da hora, tá? A mãe da teologia é a Bíblia, tá? Tem muitas pessoas que falam assim, teologia é filosofia, teologia é não sei o quê. Gente, não existe teologia sem Bíblia, tá? Todos os estudos, página 14, todos os estudos têm que ter base com fundamento bíblico, tá? E aí tem ali em negrito 5 principais departamentos, lá no finalzinho. Teologia, tá? Exegética, histórica, dogmática, vamos falar sobre dogmas da igreja, bíblica e sistemática, tá? Então, todo estudo que envolve a bibliologia vai ter um pouco desses pontos aí, tá? É importante nós sabermos. Vai ter uma breve história da Bíblia Sagrada que hoje nós não vamos conseguir trazer, tá? Porém, nós vamos encerrar falando sobre
Robert Estienne, tá? Tá lá embaixo, alguns colocam Robert Stefano, traduzido o nome dele, tá? Era um antipógrafo francês, tá? Aí tem aqui, ó, Stepanos, que é no grego Stefanos, na frente, um pouquinho mais adiante, ó, na página de número 15, tá? Ó, vou pré-resumir aqui. Escritores, tá? Inspirados, tá aí no começo aí, ó, tá? 40 homens, tá? O que significa? Claro que você vai ver a expressão Antigo e Novo, tem aí no começo, ó, a Bíblia subdivide-se em duas partes principais. Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento antes de Cristo e o Novo Testamento depois de Cristo, tá? Claro que isso envolve a questão do calendário, tá, gente? Isso daí veio posterior, essa divisão, nós sabemos disso, que é chamado de calendário romano, calendário gregoriano, tá? Mas hoje a história divide antes e depois, por isso a Bíblia tem a Antiga e a Nova Aliança, tá? Algumas pessoas têm dúvida até de quando começa o Novo Testamento. Sabia disso? Tem pessoas que têm dúvida de quando começa o Novo Testamento. Para que um testamento seja aprovado, é necessário que o testador morra. Então as pessoas assim, não, o Novo Testamento começa em Mateus capítulo 1, versículo 1, tá? Mateus capítulo 1, versículo 1, é Mateus inspirado pelo Espírito Santo, escrevendo quem era Jesus para os judeus e vai trazer ali as revelações, falar de Cristo. Mas o Novo Testamento, tá? Ele inicia ali na celebração da ceia. O próprio Jesus, ele disse assim, eis que vos dou um novo testamento. Então inicia ali. Ele sai da ceia, vai para onde? Vai para o Getsemane. No Getsemane acontece o quê? Depois dele orar, né? Os discípulos, ele vê os discípulos estar dormindo, aí fala, nem uma hora pudeste vigiar comigo, né? Aí o que acontece ali? Judas vem, ele é traído, vai para o Sinédrio, ele tem uma reunião lá, eles julgam Jesus de uma forma ilegal, né? Vocês sabiam que Jesus foi julgado de uma forma ilegal pela própria cultura? Aí Jesus é levado para a patente que envolvia a questão romana. Depois, enfim, ele é crucificado, tá? Quando Jesus morre e ressuscita, ele faz valer o testamento. Então, ele inicia na ceia, falando sobre o Novo Testamento. Quando ele morre e ressuscita, ele valida o testamento. Olha que coisa interessante. Aí, quando que acontece isso? Quando Jesus morreu quantos anos? Dentro do nosso calendário de uma contagem simples. 33. Então, olha, o Novo Testamento começa no ano 33 depois de Cristo. Olha a lacuna de tempo, tá? Nós vamos estudar uma matéria chamada Teologia do Antigo e Teologia do Novo Testamento. A data que os livros foram escritos, a ordem cronológica, isso vai ser muito bom para vocês, tá? Então, olha só, mas enfim, a Bíblia tem Antigo e Novo Testamento. Visto que o Antigo Testamento, ó, é importante nós sabermos, vocês já sabem disso, foi escrito em qual língua? Originalmente, né? O Antigo Testamento. Hebraico, tá? Que é um hebraico, gente, já é muito antigo, tá? Chamado de arcaico, é uma língua morta, tá? O grego, né, que a irmã falou, o Novo Testamento foi escrito em grego, que era o grego koiné, tá? Ou seja, a língua comum que o povo falava na época, que era uma língua universal, tá? Não era o grego sofisticado, era o grego comum. Vou usar um exemplo. Tem as pessoas que estudaram, fizeram letra e não sei o quê, e falam lá, tem pessoas que eu até falo, como é que consegue falar assim, né? Fala um português tão, dá até pausa, faz a vírgula, dá os dois pontos, tudo na voz. Eu acho bonito isso aí. Só que nós moramos na comunidade, no bairro, você vê uma pessoa falando assim, tudo bem com você? Tudo bem com você? Né? Formal. Aí você vê a pessoa falando, e aí, tudo bem? Né? É uma linguagem comum, era mais ou menos como se fosse isso, é uma dinâmica, era a língua que o povo entendia, né? Não era aquela linguagem difícil que só quem estudou conhecia, tá? Então, assim, temos o Antigo e o Novo, e a Bíblia, em um total, tá, de contagem dos textos, passagens que apontam o escritor, nós encontramos 40 autores inspirados, tá? Nós vemos reis, pessoas comuns, pessoas que os nomes não são citados, tá?
que são chamados de autores anônimos, pessoas que você nem sabe quem foi que escreveu. Por exemplo, tem salmos que nós não sabemos quem foi que escreveu, são os chamados autores anônimos, tá? Nós temos profetas, reis, tá? Que escreveram, isso nós vamos desenvolver, tá? Então, assim, a Bíblia, ela teve um período de escrita total, tá? Em que os autores foram inspirados a escrever de aproximadamente, contabilizado 1.600 anos, tá? A pergunta para nós encerrarmos e vai ficar um trabalho para vocês fazerem em casa, tá? Um desafio, tá? No caderno. Claro, né, gente? Se vocês estão estudando, tenta forçar o cérebro, tá? Tem aula que a gente faz os alunos cozinhar o cérebro. Vai ter aulas que como a gente tem lousa agora, vai ter aula que vai acontecer isso aí. Nós vamos fazer um trabalho, uma dinâmica dentro da sala de aula. Mas faz isso em casa, coloca lá no seu caderno e tenta fazer o cálculo, né? Puxa vida, ó, quando começou a ser escrito, né? Moisés recebeu a revelação por volta do ano 1500 a.C. Aí você vai até o ano 90 ou 100 lá de João. Como que você faz uma soma para entender que dá 1.600 anos? Desde quando Moisés foi inspirado para escrever até João, que foi o último apóstolo vivo, né? E aí, como faz essa conta? Até hoje tem gente que se formou, tem gente que é bacharelado e não sabe fazer essa conta, tá? E a gente traz isso aí de uma forma porque a matéria bibliologia é uma matéria muito importante, tá, gente? Então vamos ficar sobre os pés para fazermos uma oração. Essa matéria, ela é muito importante, gente. Se vocês decorarem, memorizarem, vocês vão se dar muito bem. Quando eu comecei a estudar teologia, eu fui convidado para pregar numa igreja e era do Ministério do Belém. Era um pastor lá que era teólogo e tudo. E eu fiquei ansioso, com medo. Falei, puxa, mas o pastor é teólogo, não sei o que e tal, né? Sou leigo, assim, perto dele, de uma forma de dizer. E aí eu falei, meu Deus, vou pregar o quê? E Deus trouxe assim, olha, decora o índice da Bíblia. E eu fui lá e decorei, né? Gênesis, Êxodo. Tinha até uma musiquinha que a gente cantava quando era criança. Ia para a igreja, ouvia o pessoal. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Aí ia cantando. Aí eu gravei isso aí. Falei, é mesmo, né? Aí fui lá, Gênesis, Êxodo e tal. E aí para cada livro da Bíblia, eu peguei um texto. Para cada livro eu anotei no meu esboço um versículo bíblico. Para cada texto. E fui ministrar. Quando eu cheguei lá, falei, irmãos, hoje eu quero falar sobre a palavra de Deus e tal. Comecei, o livro de Gênesis é o livro da criação e nós temos o texto tal. O livro de Êxodo é o livro da travessia. E Deus foi dando revelações assim para pregar para Deus, né? Porque não é só falar, a revelação por si, a palavra por si só fala, mas Deus ele ilumina para que nós falemos algo relacionado àquele texto que traga uma mensagem para as pessoas que estão. E aí, no final, o pastor chegou para mim, o teólogo, falou, irmão, você faz teologia aonde, irmão? E eu quase falei para ele, na capa da Bíblia, lá no índice, só decorei. Né? Então, assim, é muito importante, tá? Tem um ditado, não sei se vocês já ouviram falar, diz assim, na terra de cego, quem tem um olho é rei, tá? Então, é muito importante, tá? Nós aprendermos. Na próxima aula, hoje nós estávamos fazendo um material para o pessoal da formatura, então ficou corrido, que mês que vem já é mês de formatura, nós temos uma quantidade grande de alunos lá e nós estamos fazendo ficha, tá? De atualização de notas e tal, então ficou bem corrido, mas na sexta-feira que vem eu vou chegar aqui já mais cedo, tá? Pelo menos 30 minutos para mim ficar aqui já preparar. O pastor deixou uma chave comigo, tá, gente? Então eu vou já deixar a lousa preenchida para a gente ganhar tempo, tá? O material da página. Essa matéria, nós temos ela gravada, tá? Só que como são vídeos antigos, tá? Eu vou aproveitar para regravar aqui na aula com vocês, tá bom? Mas se vocês quiserem assistir lá, é só pedir que eu mando no privado, tá? Até para, às vezes, já conhecer alguma coisa e na aula fazer pergunta, que é importante. Alguma dúvida da aula que nós tivemos hoje? Tentar calcular esse período de 1.600 anos, tá? E quem está em casa também.
A escrita bíblica, tá, teria começado por volta do ano 1500 a.C. Então você já tem um norte, tá? Se começou no ano 1500 a.C., aí você faz a sua contabilidade aí assim. Vai fazendo a conta aí, tá? Começou no ano 1500 antes de Cristo, tá? Então você sabe que a contagem do Antigo Testamento, claro, se divide a historinha antes e depois, ela é decrescente, tá? Do Antigo Testamento decrescente, ou seja, começou lá no X, vai vindo até chegar no zero. Aí depois começa a crescente, depois de Cristo. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então é só fazer. Se começou 1500 antes de Cristo, vai até o João, que foi no ano 100, tá? Então dá para fazer uma matemática aí. Legal, tá? Então faz isso em casa. Vamos orar? Hoje o pastor Rony vai orar. Pode orar? Glória a Deus. Vamos lá. Senhor Deus, queremos te agradecer uma vez mais por essa aula abençoada.